disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E quanto estende a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus e aleluia. Podem sentar. Que oração tremenda e poderosa fizeram os apóstolos neste momento. Louvado seja Deus, no qual a palavra de Deus nos diz que, começando, aleluias, este texto fala da cura de um coxo que estava, louvado seja Deus, à porta do templo, na subida que dava para o templo, onde todos passavam para adorar a Deus e exaltar o seu santo nome. E ali nós vemos que no texto fala que ia subindo Pedro e João para adorar o Senhor e para falar do amor de Deus. Ali estava aquele coxo ali sentado, porque todas as vezes ele era colocado ali para pedir esmola, para mendigar. E vendo Pedro e João, que Pedro e João ia subindo, ele estendeu as mãos para Pedro e João e disse: dá-me uma esmola. Aleluias. E estendendo as mãos, Pedro e João olha para ele e diz: olha para nós. E aquele homem olha fixamente para Pedro e João, a fim de que ele recebesse alguma coisa, alguma esmola, alguma prata, algum ouro, da parte de João e de Pedro. Mas Pedro e João olham para ele e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluias. Eles não mentiram nesse momento, porque eles não tinham prata nem ouro. Se eles tivessem, eles teriam dado, porque eles têm consciência de que não teriam que mentir. Mas nesse momento eles ofereceram apenas aquilo que eles tinham. Eles não tinham prata nem ouro, mas o que eles tinham eles deram. Em nome de Jesus, levante e anda. E ele pega pela mão daquele homem e colocam ele de pé, fixando os pés daquele homem que há 40 anos não andava, desde o ventre da sua mãe. A palavra de Deus diz que ele era coxo, ele não tinha, aleluias, ele não conseguia ficar de pé, por isso eles ficavam sentados ali. Há 40 anos uma pessoa estava nesse estado e clamando a Deus por uma cura e um milagre. Aleluias. E neste momento chegou aquilo que ele mais precisava. Naquele momento ele não precisava de prata nem de ouro, porque aquilo era para ser sustento. Mas o que chegou para ele foi melhor do que a prata e melhor do que o ouro. Foi a cura e a libertação da sua vida, daquele estado no qual eles ficavam todos os dias mendigando
aleluias, o pão de cada dia. Louvado seja Deus. E aqueles homens cheios de autoridade do Espírito Santo de Deus oferece a ele, aleluias, o que ele não esperava, aleluias. Ele diz: levanta-te e anda. E ele pega pelas mãos e ele começa a subir com eles para o templo. E ele, tão animado, ele começa a pular e a correr e a glorificar a Deus e a exaltar o nome do Senhor. Deus que cura, que liberta, que transforma e que salva a vida, e ainda prepara o homem e leva para os céus. Aleluia. Então, irmão, louvado seja Deus. Nós, no tempo de hoje, temos que observar o Evangelho de Deus, o Evangelho que salva, que cura, que liberta e que transforma, porque ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Quem mudou fomos nós, mas ele permanece o mesmo. Aleluias. Então não importa, irmão, a quantidade que você vê de pessoas na igreja, louvado seja Deus. O que importa é se Deus está se movendo entre a igreja, é se Deus está se movimentando entre aqueles que estão ali. Louvado seja Deus. Então o que importa é isso para nós, é saber se Deus está operando verdadeiramente, se é o Espírito de Deus que está operando no meio do povo. Aleluia. Então é isso que importa. Então Jesus deu uma ordem aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem lá até que do alto descesse a virtude do Espírito de Deus. E assim eles se reuniram e se juntaram e passaram a fazer o quê? A orar a Deus e a pedir a promessa. Aleluia. Então assim somos nós também. Temos que fazer o mesmo, porque a palavra de Deus diz que não era somente para eles, mas era para todos os que crescem na sua palavra. Era para os despertos e até para os que moram longe. Era para todos, a promessa de respeito a todos. Aleluias. E assim eles fizeram, e Deus cumpriu a promessa que Jesus tinha feito aos apóstolos. Eles ficaram ali, buscaram e receberam. Então se nós fizermos o mesmo, nós vamos receber, porque cada um de nós temos um dom e um talento que o Senhor deu, mas o que acontece é que nós temos que desenvolver esses dons e esse talento. O Senhor nos dá, mas nós que temos que desenvolver o talento, que desenterrar o talento e não esconder. Louvado seja Deus, porque muitos têm enterrado os talentos, os dons que o Senhor tem dado. Aleluia. Mas como o pastor já trouxe aqui, Deus usa cada um da forma que Ele quer. Não é quando a pessoa pressiona você para fazer. Certa vez alguém pressionava para eu orar em posição de mão, e eu dizia: se Deus não me mover, se Deus não me conduzir aí a fazer, então não tem como eu colocar as mãos em alguém se Deus não tocou em você, ou se Deus não lhe impulsionou a fazer isso. Mas quando Deus o faz, o Espírito Santo faz, então você vai lá e Deus opera na vida da pessoa. Alguém orava por a libertação de uma mulher e o Espírito se camuflou ali. Ele se camuflou na mulher e deu a impressão de ter saído o Espírito, mas na verdade tem espírito que ele se camufla, ou seja, ele se esconde em determinada parte do corpo na qual ele tem a legalidade para ficar. E assim, quando eu orei, louvado seja Deus, o espírito pulou da mulher e saiu. Louvado seja Deus, porque Deus usa da forma que Ele quer, quando Ele quer e quem Ele quer. Louvado seja Deus. Então assim o Senhor opera na minha e na sua vida. E a palavra de Deus diz que os apóstolos, eles oraram, os discípulos oraram, e moveu-se aquele lugar depois da oração. Aleluias. Porque eles oraram, porque eles tinham sido presos simplesmente por ter curado um homem. Aleluias. E não só por isso, mas também porque eles anunciavam a ressurreição de Jesus. Mas o povo ali estavam
falando que eles estavam pregando heresia ou blasfêmia, porque eles não acreditavam que alguém poderia ser ressuscitado dos mortos. Mas Jesus, ele disse que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria e ia diante dos seus para Galiléia. E assim aconteceu. Jesus foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e apareceu a 500 pessoas, para que se houvesse alguém que testemunhasse este acontecimento, porque o Senhor, ele cumpre aquilo que ele fala, porque a palavra dele não, aleluias, volta vazia, mas ela faz o que apraz à vontade de Deus. E assim ele apareceu a todos os apóstolos e a mais pessoas. Louvado seja Deus, e deu a eles instruções para buscarem o poder de Deus. E assim eles buscaram. E Pedro e João, quando fizeram este milagre, esta maravilha, eles interrogaram os sacerdotes, pegaram ele, porque eles estavam pregando a Jesus ressuscitado, e as pessoas secaram Pedro e João para ouvir a palavra de Deus. Que maravilha, aleluias, porque Pedro e João, eles eram homens que não tinham letra, ou seja, eles eram analfabetos. Eles não conheciam, não tinha eloquência em falar palavra alguma, mas o Espírito Santo de Deus que estava na vida deles era que falava através dele, dando a eles a palavra de Deus. E assim eles falavam com autoridade. Eles disseram assim: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vocês entregaste a Pilato e negaste o nome dele, determinando que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que soltasse um homem malfeitor, um homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha, porque nós o vimos ressuscitado. Eles dizendo para o povo que eles viram Jesus ressuscitado, e por isso eles estão testemunhando deste milagre, desta maravilha. E eles dizem que pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Aleluias. Então, pela fé no nome de Jesus Cristo, foi dado àquele homem a saúde a qual ele tanto precisava naquele momento. Louvado seja Deus, porque há 40 anos a pessoa sofrendo de uma enfermidade, e a palavra de Deus diz que um dos espíritos que mais são resistentes a sair são os espíritos de enfermidade. Nós vimos a passagem daquele jovem que estava ali possesso, né? Que o espírito jogava ele no fogo, jogava na água, e ele ali espumava pela boca, que conhecemos como epilepsia, né? E ele se resistia a sair. Quando Jesus chegou diante de Jesus, ele se lançou ao chão e começou a se virar de um lado e para o outro. Então, porque ele estava querendo resistir a sair, mas ele estava diante do Deus Todo-Poderoso e não podia resistir. Ele podia se lançar, ele podia se espernear, mas se ele dissesse, aleluia, sai, então ele tinha que sair, assim como o Senhor Jesus falou: sai dele, em nome, aleluia. E assim ele saiu, e aquele jovem ficou sarado para a glória de Deus, aleluia, porque Jesus tem o poder e a autoridade nas suas mãos. Então nós vemos, irmão, que Pedro, ele começou a discursar. No primeiro discurso de Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, que desceu o Espírito sobre a casa e encheu todos eles, Pedro começou um discurso, e no discurso de Pedro, 3.000 almas se renderam à palavra de Deus e aceitaram a palavra
e aceitaram a Jesus como Salvador. E ali nós vemos que aqueles pessoal seguiam a Pedro e a João e o seu ensinamento, porque a palavra de Deus diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Então é isso que faz uma igreja forte e poderosa, é perseverar na doutrina dos apóstolos, porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina que Jesus pregava, era a doutrina que Jesus ensinava. Então eles perseveraram na mesma doutrina, e assim as pessoas aceitaram a palavra que Pedro falava, a mesma que Pedro começa aqui novamente a discursar a mesma palavra, e dizendo que eles escolheram um malfeitor e crucificaram a Jesus, o Deus da luz. Ele veio da luz, mas o povo escolheram as trevas, assim como nós vemos hoje. Louvado seja Deus. O pastor falava aqui da pastora que não fez o convite para o jovem ali, mas Deus deu livramento a ele, fazendo ele invisível, né? E cegando os olhos daqueles homens. Eu já vi alguns testemunhos dessa forma, que uns malfeitores foram matar um homem, e ele estava ali no sofá e pediu a Deus misericórdia para não ser morto. Mas sabe o que aconteceu? Os homens foram para lá, foram para cá, reviraram a casa todinha, e o homem ali no sofá, e não viram ele, porque Deus estava cobrindo eles, cegaram aqueles homens e não mataram ele, porque Deus deu livramento. Então Paulo disse que o evangelho, que não devemos nos envergonhar do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. Então eu creio nesse evangelho, eu creio nessas mesmas obras que os apóstolos faziam. Aleluia. E o Senhor disse que nós faríamos as mesmas obras, mas para isso temos que buscar Ele. Como os apóstolos buscaram, eles buscaram a virtude do Espírito, e ela veio, foi derramada, e eles foram cheios. Novamente eles oram ao Senhor, e a palavra de Deus diz o quê? Que o lugar estremeceu e todos foram cheios novamente do Espírito Santo de Deus. E assim se nós colocarmos a confiança e a fé no Senhor, da mesma forma Ele vai fazer o mesmo na nossa vida. Aleluia. E eles dizem, e Pedro no seu discurso diz: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Então eles fizeram cumprir a palavra de Deus, e enviou ele a Jesus Cristo, que já dante foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um irmão, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e tudo quanto disser e acontecerá. De toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram também, anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez conosco, com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência será bendita todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vós desviassem a cada um das vossas maldades. Então Pedro, ele fez esse discurso, aleluia, falando que todos eles entregaram Jesus aos sacerdotes, aos príncipes, os principais sacerdotes, aos gentios e aos judeus, que pegaram Jesus e o crucificaram. Mas isso Jesus disse que ninguém tirava a vida dele, ele mesmo a dava para depois tomar. Aleluia, porque a morte não pode ter domínio sobre o Criador dela.
Aleluias. Então ela não pôde conter o Senhor, mas ele ressuscitou e ele disse: eis que tenho poder e autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Aleluias. Glorificado seja Deus. Então, quando os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, depois de ter curado e depois de ser interrogado, os principais dos sacerdotes se juntaram e puxaram eles e começaram a interrogar eles e a perguntar: em nome de quem, aleluias, vocês fizeram essa cura? E com qual autoridade vocês fizeram isso? Louvado seja Deus. E eles respondem e diz assim no verso 12: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Aleluia. Ele diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informando de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aleluia. Então veja que os principais sacerdotes interrogados, eles responderam: em nome de Jesus Cristo, aleluia, fizemos isso. E por isso vocês estão nos interrogando, vocês estão nos prendendo, porque nós curamos este homem que agora vocês veem que está com essa perfeita saúde. Então eles tentaram apedrejar eles, porque eles falavam que Jesus havia ressuscitado, mas eles, temendo o povo, porque a multidão estava ali presente e crendo na palavra de Pedro e de João, e vendo aquele milagre, os sacerdotes disseram que aquela cura, aquele milagre era notório. Então eles não podiam fazer nada, eles não podiam lançar a mão deles diante do povo, porque eles viram que estava o homem ali com perfeita saúde, porque eles sabiam que aquele homem estava todos os dias sentado na porta famosa que dava acesso ao templo. E eles vendo, eles chamam eles e levam eles para a prisão e prende Pedro e João. Então eles foram presos por curar um homem em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Jesus disse que assim aconteceria, e assim vai acontecer nos tempos de hoje. E nós vemos que alguém já foi preso por pregar a palavra de Deus. Aleluia. E nesses dias eu me entristeci porque tinha um homem nos Estados Unidos que ele começou a interrogar as pessoas na rua e perguntar se aquelas pessoas acreditavam em Jesus. Sabe o que aconteceu? 99% das pessoas disseram não, que não acreditavam em Jesus. Então Jesus disse: quando o Filho do Homem vier com a sua glória e com seus anjos, haverá porém fé na terra? Ou seja, será que as pessoas vão acreditar ainda na existência dele, ou que ele vem? Então as pessoas disseram, um por um, que foram interrogados, não teve um que disse que acreditava, mas 99% disseram que não acreditam em Jesus. Por quê? Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós vemos que lá era uma cidade, um estado que era muito idólatra, que eles faziam muitas oferendas, muita feitiçaria, e foi o que aconteceu. Eles também eram pessoas, tem justo e tem injusto lá. Então muitos dali não tinham fé em Jesus, não acreditam em Jesus, ou não adoram Ele como o único Deus, como o único Salvador. E assim o Senhor, Ele faz aquilo que Ele lhe apraz fazer. Então Ele vem com providência. Nós vemos que no Rio de Janeiro também as águas estão invadindo a cidade. Então, louvado seja Deus. Deus, Ele traz, aleluia, o alerta para informar o povo que Ele ainda é Deus. E Ele é o único Deus, não existe outro além dele. Louvado seja Deus. E assim os apóstolos foram presos ali, e porque já era tarde, era 3 horas da tarde, e ali eles foram presos, e no outro dia foram soltos. E os sacerdotes disseram: olha, vamos ameaçar eles para que eles não preguem nem anunciem mais sobre esse nome, sobre Jesus. E assim eles disseram que se eles fizessem isso, eles seriam mortos. Mas o que os discípulos fizeram? Quando eles foram soltos,
eles anunciaram aos seus o que acontecera, que eles tinham curado um homem em nome de Jesus, mas que os principais sacerdotes tinham prendido ele, interrogado ele, perguntando acerca de que autoridade, com qual autoridade eles fizeram aquilo, ou em nome de quem. Aleluia, eles disseram: em nome de Jesus o Nazareno nós fizemos esse milagre. Aleluia, se ele é o mesmo. Aleluia. E assim eles foram para os seus e contaram o que aconteceu. E novamente nós vemos que agora eles oram a Deus pedindo que o Senhor abra a porta do Evangelho, ou seja, para que as pessoas atentem para a palavra de Deus, porque os ouvidos do povo estão surdos para não ouvir a palavra de Deus, e os seus olhos estão cegos para não enxergar a verdade, porque a palavra de Deus diz que o povo está crendo mais na mentira, mais no engano do que na verdade. Por isso eles estão tentando mudar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é imutável, ela permanece porque ela está acima de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus está acima do trono dele, porque ele não muda a sua palavra. Mas o povo quer mudar porque não se encaixa na vida contemporânea, na vida atual. As pessoas querem mudar porque muitos estão ricos demais e acham que não necessitam de salvação. Louvado seja Deus. Mas Asaf, ele também pensava assim. Quando ele via os ímpios prosperando, ele disse: por que os ímpios prosperam e os justos padecem? E os justos estão sempre em aperto, em angústia. Aleluias. E ele ficou ali um pouco com inveja do que acontecia na vida dos ímpios. Mas quando Deus revelou a ele que os pés dos ímpios estão a um passo de se revelar para o abismo, ele começou a glorificar a Deus e exaltar, porque a vida do ímpio está por um fio. É apenas a misericórdia de Deus que segura eles e a nós, para que nós não venhamos cair no abismo. Então é um fio, porque a palavra de Deus diz que nós estamos a um passo da morte. Aleluias. E é o Senhor que nos livra. Cada dia que nós nos levantamos é um livramento que o Senhor nos dá, porque quando nós dormimos estamos mortos, não temos consciência, mas o Senhor nos livra, e quando acordamos Ele dá mais uma vez a misericórdia dEle, para que venhamos continuar a nossa jornada e a nossa caminhada. Aleluias. Então, irmão, a palavra nos diz que os apóstolos, eles novamente começaram a anunciar Jesus, mas eles, os principais, os sacerdotes, prendem novamente eles. Aleluias. E eles começam a ser interrogados, chamam eles novamente para interrogar. Ele diz: olha, não dissemos a vocês e nós não damos aviso que vocês não pregassem mais nesse nome de Jesus? E nós advertimos vocês que vocês fizessem isso, nós mataríamos vocês. E diante do conselho se levantou um homem que tinha autoridade, um principal sacerdote, chamado Gamaliel. E ele disse: olha, não lance mão desses homens, porque se levantaram alguns homens aí que começaram a juntar discípulos e a pregar, mas eles caíram. Se juntou também Judas, que também juntou a multidão com ele, e também esse caiu. Olha, se esta palavra que eles pregam for de homem, eles também cairão. Mas se essa palavra que eles estão anunciando, se for de Deus, tenham cuidado, porque vocês podem estar lutando com Deus. Aleluias. E assim aqueles principados aceitaram o conselho desse ancião e apenas chicotearam os apóstolos e dispensaram ele. Mas o que eu me alegro, irmão, é que reparem que eles foram interrogados e foram ali chicoteados, e eles se alegraram. Aleluias. Eles se alegraram por ter sido digno de ser açoitado por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. E quantas das vezes nós somos açoitados por acusações, por apontamento, e queremos desistir do Evangelho, queremos largar tudo depois de toda a caminhada,
Não sei quanto tempo você está caminhando, louvado seja Deus, mas quando somos apontados, nós queremos olhar para trás, depois de ter percorrido um longo caminho, depois de estar já quase perto de chegar no portal celestial, aleluias, e queremos desistir. Então o Senhor diz que nós temos que olhar para os apóstolos, o que aconteceu com eles. Eles foram ameaçados, foram chicoteados ali, mas eles se alegraram por ser dignos. Aleluias. Então nós também temos que nos alegrar por sermos dignos de ser apontados, porque ninguém vai jogar uma pedra numa manga ou numa fruta verde, somente naquela madura, naquela que está chamando a atenção. Aleluias. Assim é a sua vida, assim é a minha vida, porque o Espírito Santo, quando está em nós, aleluias, nós muitas das vezes ouvimos que nós somos perseguidos quando estamos distantes de Deus, mas na verdade é quando estamos nos aproximando dele é que somos perseguidos, porque o inimigo sabe que os que estão lá fora já é dele, mas os que estão dentro estão buscando a salvação, estão encontrando o caminho da vida eterna, e por isso ele quer derrubar, ele quer tirar os que estão dentro para levar para fora. Aleluias. E por isso que temos que nos alegrar, porque Deus, Ele ainda derrama o Espírito Santo, Ele ainda enche com seu Espírito, Ele ainda dá os dons espirituais. Por isso é que temos que buscar, é que temos que... Eu preguei uma vez que temos que buscar o Espírito Santo de Deus, e disseram que não temos que buscar, temos que ficar esperando, porque Deus dá sem que nós peça. Mas lá em Romanos a palavra de Deus diz, aleluias, que nós temos que buscar os dons espirituais com dedicação, ou seja, temos que nos dedicar a buscar os dons, porque os dons espirituais é para exaltação da igreja, é para que na igreja haja, porque é o dom de profecia, o dom de cura, o dom de operar milagres, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas, o dom da fé. Então tudo isso é para proveito da igreja, é para benefício da igreja. Então cada um de nós o Senhor tem dado, aleluia, e por isso temos que buscar a Ele, a perguntar qual que Ele tem dado a você, para que possamos trabalhar nesse dom. Aleluias. Aleluia. Glória a Jesus. Uma vez eu estava em casa e de repente eu saí, vesti a roupa para ir para algum canto e sem direção. A igreja que Deus me tocasse eu entraria. E eu entrei ali no pastor Edinaldo, estava tendo lá um evento, e ali eu sentei, dobrei o joelho ali, e a minha oração foi pouca, foi simples, questão de segundo. Mas quando eu me levantei, sentei, fiquei ali ainda em espírito, ainda pedindo a Deus direção e instruções. E quando começou a ministração da palavra, Deus começou a usar em profecia. O pregador era um pastor lá de Cudegi, e a palavra de Deus dizia assim: olha, tu entraste aqui na direção do Espírito Santo, tu saíste de casa sem saber para onde tu iria, mas tu paraste e entraste aqui. Veja Deus falando. Eu saí sem sei para onde ia, mas ali Deus estava revelando, e falou que ali eu estava naquela situação, e falando, e Deus revelando e falando: olha, Deus diz assim, olha, recebe o dom da cura. Aleluias. E Deus já tinha falado através de outra pessoa que tinha dado esse dom a mim, louvado seja Deus. Mas é no tempo dele. Às vezes nós queremos orar por alguém para que Deus cure naquele momento, mas não é o nosso momento, não é o nosso dom, é de Deus. Ele nos dá, mas é dele, é Ele que opera, é Ele que cura. Aleluias. E tinha uma jovem que tinha um caroço do tamanho de uma bola de ping-pong debaixo do braço, e chegando depois dali, ela estava há um tempo ali com aquele caroço incomodando, ela dava assim, não conseguia baixar. Ela foi por médico, mas os médicos disseram que não tinha o que fazer, porque estava duro, eles não tinham como puxar, sugar ali. Aleluia. E ali ela pediu que eu orasse ali na vida dela, e ali eu orei, louvado seja Deus. Depois de 2 dias,
Se eu não me engano, ela falou que Deus tinha operado na vida dela. E ela, aquele caroço tinha murchado e Deus tinha, aleluias, curado ela daquele caroço. Louvado seja Deus. Mas é Deus que usa, irmão. Aleluias. Ele quer usar cada um de nós. Deus quer mover este lugar também com o seu Espírito Santo. Deus quer derramar e nos encher, porque Ele nos quer ver cheio do seu Espírito. Ele não quer nos ver vazio, triste, abatido, desanimado. Não. Deus quer nos ver animado na sua obra, na sua presença, na sua casa. Ele quer nos ver se movendo no seu Espírito. E Ele quer fazer os milagres e as curas que Ele fez através de Jesus e através dos apóstolos e através da minha e da sua vida. Ele quer fazer a mesma coisa. Por isso nós temos que dedicar a buscar a isso. O pastor falou que vai fazer uma campanha de oração. Então temos que buscar este propósito. Pedir a Deus qual é o ministério que Ele tem na minha e na sua vida, qual é o dom que Ele tem lhe dado, para que nós venhamos trabalhar, aperfeiçoar e fazer com que Deus venha operar através da sua vida e através da minha vida. Aleluias. E assim, Ele tem o dom da palavra, Ele tem o dom, aleluias, de fazer curas e milagres, maravilhas, dom da fé, o dom, aleluias, de profecia. Então a palavra de Deus diz que nós temos que buscar o dom de profecia e o dom de interpretação e o dom de discernimento. Temos que discernir se vem de Deus ou não. Aleluias. Então por isso, muitas das vezes olhamos para um lugar e achamos que ali Deus está se movendo, quando na verdade é emoção. Na verdade Deus nem ali visitou. Aleluias. Porque tudo emoção, tudo debaixo da emoção. Aleluias. Por isso, irmão, porque quando Deus opera, aleluias, na correção, Ele disse, olha, se arrependam e creiam e sejam batizados. E assim a multidão se arrependeu, creio, até muitos sacerdotes aceitaram aquela palavra e disseram, olha, queres tu também ser seguidores dele? Então ele disse, seguidores dele sejam vós. Mas eles não aceitaram, mas eles ouviram a palavra, mas não quiseram aceitar. Eu falo seja Deus, mas quando nós aceitamos a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha na nossa vida e faz tirar aquele empecilho, aquele mal, faz tirar aquela enfermidade, porque Ele quer fazer aquilo que Jesus veio fazer. Ele veio, o ministério de Jesus, todo ele, aleluia, nós vimos que foi mais em cura e libertação. Porque Ele disse, eu vim para curar os cegos, para dar visão aos cegos, para libertar os cativos e oprimidos, para dar saúde aos enfermos. Eu não vim para os sãs, porque ninguém vai para o médico com saúde, só vai quando está enfermo. E Jesus vinha para os pecadores, e muitos falavam, olha, este come com pecadores. Aleluia, mas foi para eles, foi para nós que Jesus veio. Para os pecadores, Ele não veio para os justos, porque os justos já estão salvos. Ele não veio buscar, aleluias, aqueles que já estão guardados, mas sim aqueles que estão perdidos. Aleluias. Então Ele vai resgatar ainda, e Deus, aleluias, vai fazer. E nós sabemos que vai vir um avivamento ainda nos últimos tempos, porque a palavra diz que Joel profetizou e aconteceu nesse dia, mas ainda vai acontecer nos nossos dias, ou nos dias dos nossos filhos. Aleluia, o avivamento, o qual Deus vai derramar o seu poder, e muitas almas vai ser resgatada, porque nós vemos, avivamento não é movimento, avivamento é quebrantamento, é quando as pessoas se quebrantam no Espírito Santo e se arrependem do seu pecado e se lança aos pés do Senhor com pranto, com choro, com arrependimento, e aceitam a Ele. Aleluia. E louvado seja Deus, Deus faz a obra e liberta aquela vida. E assim como fez a mim na sua vida, nos chamou, nos resgatou e nos colocou no lugar de príncipe e sacerdote. Aleluias, para glorificar e exaltar o seu nome. E para terminar, aleluias, nós vemos que eles começaram a se alegrar depois de ser ali açoitados, e eles foram novamente pregar a palavra de Deus. Aleluia, não se calaram diante das ameaças. Eles oraram, ó Senhor,
diante dessa ameaça. Livra-nos. Aleluias. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Então eles não se calaram, mas pediram mais ousadia para que a palavra de Deus fosse anunciada. E aleluias, e ali o Senhor Deus, porque Ele veio novamente e encheu eles do poder do Espírito Santo, de tal forma que a palavra de Deus diz que quando Pedro passava pelas ruas, qualquer pessoa que estava ali, a sombra de Pedro onde passava, as pessoas se projetavam para que quando a sombra de Pedro passasse por eles, eles fossem curados. Não era a sombra de Pedro, mas sim a fé que eles tinham naqueles homens que era usado por Deus, porque quando ele passava, as pessoas eram curadas, porque Deus operava na vida daqueles homens tremendamente. Então vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor para pedir também dessa ousadia e dessa autoridade do seu Espírito, porque a promessa também é para nós, se nós cremos nela. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos. Te bendizemos porque és bendito, ó Pai. Acima dos céus está entronizado, na mais alta morada, nos céus dos céus, Senhor. Aonde a tua glória, Senhor, enche todo lugar. Pai, neste momento, elevamos a Ti a nossa oração. Em gratidão, Senhor, a tua bondade, a sua misericórdia, que se renovou no dia de hoje, ó Pai. Estamos de pé, estamos alegres, Senhor, por estarmos na tua casa, na casa de oração. E todos, Senhor, que aqui vieram, ó Pai, nos alegramos porque estamos unidos, ó Senhor, assim como o Senhor disse: ficai, aleluia, se reunir, louvado seja Deus, e tenhais comunhão uns com os outros. Pai, nós buscamos de Ti, Senhor, a autoridade, a ousadia, Senhor, que o Senhor deu aos apóstolos. Sua palavra diz, Senhor, que era para todos que crescem na virtude do Espírito. Se pedisse, o Senhor daria, Pai. Então desce, Senhor, sobre nós essa promessa. Nos reivindicamos, Senhor, porque Jesus prometeu, aleluias, ó Pai, e o Senhor cumpriu, Senhor. Deus, quebranta os corações do Teu povo, e aqui estão, Senhor. Deus, neste momento, move o Teu Espírito, Pai. Os apóstolos disseram, enquanto eles oravam, o Senhor tocava e curava, o Senhor tocava e libertava. Assim, ó Pai, faça no meio do Teu povo. Onde houvesse um enfermo, cure. Onde houvesse um prisionário, quebre as cadeias, quebre as correntes, Senhor. Corta o laço, desfaz os nós, tira os embaraços, o empecilho, Pai. Tira, Senhor, todo cansaço, toda fadiga, Senhor, toda preguiça espiritual que tem, Senhor, impedido, ó Pai, de orarmos, de meditar na Sua palavra, de estar em comunhão com o Senhor e com os irmãos, ó Pai. Senhor, ouça-nos nesse propósito, Senhor, porque não Te pedimos prata nem ouro, mas sim a virtude do Teu Espírito, ó Pai, que venha sobre nós, que venha sobre esse ministério, que venha sobre o pastor desta igreja, sobre a missionária, Pai. Enche esse lugar, assim como os apóstolos oraram, Pai, e o lugar moveu-se com a Tua glória que caiu, Senhor. Faz o meio de nós, ó Pai. Move este lugar, Senhor. Encha-nos do Teu Espírito, Pai, porque é o que precisamos, é o que Te pedimos, ó Pai, é o que desejamos, Senhor. E Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, porque assim eu oro e assim eu creio, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua igreja e cada um que ouviu essa palavra, o Senhor possa abençoar poderosamente. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E peço perdão por ter passado da hora. Diga: Senhor Deus, eu recebo esta palavra. Amém? Irmão, lembrando que quarta-feira tem culto normal, tá? Vai ter culto lá no sítio, mas quarta tem culto normal na igreja. Amém? Vamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Pai, meu Deus, Te louvamos, Pai. Meu Deus, Te agradecemos por esta palavra, por tudo que o Senhor fez nesta noite, Pai. Obrigado, Pai querido, Pai amado. Meu Deus, pela revelação do Teu Espírito, da Tua palavra nesta noite, Pai. Toma a vida de todos em Tuas mãos, Pai amado. Aqueles também que não vieram, meu Deus, por um motivo maior, eu não sei, Tu sabe todas as coisas, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, que na próxima
próxima semana, meu Deus, no próximo culto, eles possam estar aqui conosco, meu Pai, se alegrando na Tua presença, Pai. Eu entrego tudo e todos em Tuas mãos. Leva em segurança, livra de bala perdida, de assalto, de homem sanguinário, Senhor. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Nós entregamos tudo e todos em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Vamos orar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre tua casa e tua família, não somente hoje, mas para sempre. E todos digam amém. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E até quarta-feira, se o Criador assim nos permitir. Quarta-feira, 7 horas da noite. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tem culto normal, 7 horas da noite. Amém? Quinta-feira estaremos ali no sítio e vamos juntos na presença do Pai, na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Ouve a minha oração, livra-me, te peço, desta minha solidão. Ninguém neste mundo pode me ajudar. O amor e a paz me dá.